Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais inacreditáveis e, de certa forma, contraditórias do mundo das finanças. É a história de um homem, da sua fé e de um colapso financeiro que simplesmente abalou Wall Street até os alicerces. 20 bilhões de dólares. É uma quantia que é até difícil de processar, né? Mas é esse número que está no centro de tudo. Uma fortuna pessoal que evaporou como fumaça. E o que mais choca nisso tudo é a velocidade. 48 horas. Ninguém, em toda a história dos mercados, nunca tinha perdido tanto dinheiro tão rápido assim. É algo sem precedente. Então a pergunta óbvia é: que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? A imagem que vem na cabeça é a de um vilão de filme, né? Um especulador frio, calculista. Mas a realidade dessa história quebra qualquer estereótipo. E é aqui que a gente conhece a nossa figura central, Bill Hwang. Um homem que é um poço de contradições. A vida dele parecia ser uma mistura de uma devoção religiosa muito profunda com um apetite por risco que, bom, era simplesmente implacável. Olha só o perfil dele. Não tem nada a ver com um tubarão de Wall Street. Filho de pastor, imigrante coreano, chegou nos Estados Unidos com 18 anos, sem grana, sem falar inglês, e foi trabalhar no turno da noite de um McDonald's. E mesmo depois de rico, ele mantinha uma vida que parecia humilde. Dirigia um carro simples, morava numa casa normal e todo santo dia começava lendo a Bíblia. Um contraste, assim, absurdo com o mundo que ele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Só que a ascensão dele foi absolutamente determinada. De um completo desconhecido sem nenhuma conexão, ele virou protegido de uma lenda de Wall Street, um cara chamado Julian Robertson. Robertson viu nele um talento que ninguém mais via, e foi ele quem deu o capital inicial para o Hwang lançar o próprio fundo, o que fez dele um dos seletos filhotes de tigre. Só que, claro, os primeiros sinais de problema já estavam lá. Em 2008, ele quebrou feio no famoso short squeeze da Volkswagen. E ali ficou claro o estilo dele. Apostas gigantescas, super concentradas, usando um monte de dinheiro emprestado. Pouco depois, ele cruzou a linha. Usou informação privilegiada que conseguiu com os bancos para operar no mercado. É o caso mais clássico de insider trading que existe. E aí, em 2012, ele admitiu a culpa e pagou uma multa de 44 milhões de dólares. Sabe, para qualquer outra pessoa no mercado financeiro, esse seria o fim da carreira. Game over. Mas não para Bill Hwang. Ele não parou. Pelo contrário, ele aprendeu uma lição, mas foi uma lição bem perigosa. Para ele, o problema não foi ter cometido crime. O problema foi ter sido pego. E qual é a solução? Simples: se tornar invisível. E aqui está o pulo do gato para ele sumir do mapa. Ele fechou o fundo de cobertura dele e abriu um family office, que ele chamou de Archegos. Essa estrutura serve para gerenciar a fortuna de uma família e, o mais importante, tem muito menos fiscalização, muito menos transparência exigida. Era o esconderijo perfeito para ele operar nas sombras. A arma que ele usou para se tornar essa baleia invisível no mercado foi um negócio chamado swap de retorno total. O mecanismo é genial e, ao mesmo tempo, perigosíssimo. Pensa assim: em vez de comprar as ações direto, o Hwang pagava uma taxa para o banco e o banco comprava as ações para ele. Ele ficava com todo o lucro ou todo o prejuízo, mas o nome dele, Bill Hwang, nunca aparecia em nenhum registro. Esse método permitiu que ele passasse por cima de uma regra básica do mercado, a de que se você tem mais de 5% de uma empresa, você precisa avisar todo mundo. Ele usou 6 dos maiores bancos do mundo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, todos eles que emprestavam dinheiro para ele ao mesmo tempo. E o mais doido é que um banco não sabia o tamanho da dívida que ele tinha com o outro. É um exemplo perfeito de como uma brecha na regulação pode criar um risco para o sistema inteiro, que ninguém está vendo. E esse gráfico aqui, olha, ele mostra o tamanho da loucura. Em só um ano, a exposição da Archegos nos mercados saltou de 10 bilhões para impressionantes 160 bilhões de dólares. Foi um crescimento explosivo, totalmente baseado em dinheiro emprestado e completamente invisível para o resto do planeta. Tá, mas como é que um império secreto de 160 bilhões de dólares simplesmente desmorona? Acontece que só precisou de um empurrãozinho para começar uma reação em cadeia que foi catastrófica. E o gatilho foi uma coisa super comum. Um anúncio da Viacom CBS, uma empresa onde o Hwang tinha uma posição secreta e gigantesca. O anúncio fez a ação cair. Para o investidor normal, isso é um prejuízo. Para o Hwang, que estava alavancado até 6 vezes, foi o apocalipse. E aqui a gente vê o perigo da alavancagem. Ela transforma uma perda pequena num desastre total. No dia 25 de março, o telefone começou a tocar. Eram 6 bancos, ligando ao mesmo tempo, exigindo bilhões de dólares que ele não tinha. O castelo de cartas estava vindo abaixo. Essa mensagem interna, que foi recuperada depois na investigação, revela tudo.
O analista dele perguntou se a alta absurda das ações da Viacom CBS era um sinal de que o mercado estava forte. A resposta do Wang? Não, é um sinal de que eu estou comprando. E ainda mandou um emoji rindo. Ele sabia que estava inflando o preço das ações artificialmente. Com a casa caindo, os bancos se viram presos no clássico dilema do prisioneiro. A melhor saída para todo mundo era que eles cooperassem, vendessem as ações do Hang devagar para não derrubar o preço. Mas a melhor saída individual para cada banco era vender tudo o mais rápido possível antes dos outros e se salvar sozinho. E adivinha o que aconteceu? O cada um por si venceu. Morgan Stanley e Goldman Sachs venderam primeiro e isso gerou um pânico generalizado. A liquidação foi um banho de sangue. O que veio depois foi um rastro de destruição no sistema financeiro e o inevitável acerto de contas da justiça com a baleia invisível, Bill Hwang. No total, os bancos perderam mais de 10 bilhões de dólares. O Credit Suisse levou a pior parte, perdeu 5 bilhões e meio. Foi um golpe tão brutal que foi um dos fatores que levou à quebra e à venda forçada do banco em 2023. O caso Ortigis foi um alerta tardio, mas muito barulhento, sobre os perigos que se escondem nos cantos do mercado que ninguém fiscaliza direito. No julgamento dele, surgiram 2 Bill Hwangs completamente diferentes. A promotoria pintou ele como um criminoso reincidente, que não aprendeu nada com a condenação anterior e que causou uma calamidade nacional. Já a defesa apresentou ele como um homem bom, um filantropo generoso que usava a fortuna para ajudar os outros. E para tentar provar esse ponto, a defesa apresentou uma coisa no mínimo surpreendente ao juiz: mais de 500 páginas de cartas de apoio. E essas cartas não eram de figurões de Wall Street, não. Eram de pastores, missionários, líderes de caridade que ajudavam ex-presidiários, ativistas que resgatavam refugiados da Coreia do Norte. E todas elas diziam a mesma coisa: que Bill Hwang era um homem bom, um homem que mudou a vida de muita gente para melhor. Mas, apesar de todo esse apoio, o júri considerou ele culpado da maioria das acusações, incluindo fraude e organização criminosa. A sentença? 18 anos de prisão. Um fim dramático para uma carreira que foi toda construída nas sombras. E isso tudo nos deixa com a grande questão dessa história, uma questão que talvez não tenha resposta. Será que o Hwang acreditava de verdade que estava fazendo o trabalho de Deus no mercado? Ou a fé dele era só uma desculpa, uma fachada para uma ganância sem limites? A história dele nos força a pensar nessa linha que é muito tênue, muito desconfortável, onde a convicção vira auto-engano, onde exatamente termina a fé e onde começa a fraude.